Olá pessoal, vou apresentar para vocês nesse vídeo como um exemplo, vou mostrar um exemplo de análise de um trabalho quantitativo que foi feito com base em instrumento de coleta de dados, foi com base em um questionário feito para uns funcionários de uma empresa. Então nós apresentamos ali rapidamente de forma textual como a autora escreveu esse capítulo do TCC, né? Como que ela escreveu, como que ela apresentou os dados de forma gráfica e por forma de tabela, ok? Vou apresentar aqui para vocês uma forma de análise de estudo quantitativo, com abordagem quantitativa e com o uso de um questionário como instrumento de coleta de dados. É a quarta parte, análise e interpretação dos resultados, né? Nesse item aqui você pode apresentar essa etapa, dizer que essa etapa ela possui o objetivo de apresentar os dados da pesquisa, né? E a tabulação, né? E análise por meio que é fruto da aplicação do instrumento de coleta de dados questionário ou formulário, né? Dependendo de qual você vai utilizar. Então aqui você faz uma pequena apresentação para o leitor desta etapa. Ok, não precisa ser tão longo como essa aqui, pode ser 6, 7 linhas, né, de apresentação. Esse instrumento de coleta de dados, ele está dividido em etapas. A primeira etapa, ele visa apresentar o perfil dos colaboradores de uma empresa, né? Então aqui, deixa eu ver se ele visa apresentar o perfil dos colaboradores de uma empresa. Depois ele é dividido em algumas etapas aqui, ó, porque esse instrumento de coleta de dados, ele está buscando identificar a satisfação dos funcionários em relação à capacitação, treinamento e desenvolvimento feito pela empresa. Os resultados foram muito bons. Mas aqui, essa primeira etapa do instrumento de coleta de dados é para identificar o perfil do colaborador, né? Então, vocês podem ver que cada pergunta dessa aqui, ó, por exemplo, faixa etária, poderia gerar um gráfico de pizza, né? A autora desse TCC, ela preferiu utilizar tabela, né? Então, aqui, ó, ela preferiu utilizar uma tabela, né? Então, tabela, ela tem um formato diferente. Tá vendo aqui que as tabelas elas são abertas nas laterais, tanto esquerda como direita, né? E a identificação da tabela é na parte superior e a fonte da pesquisa é na parte inferior, tamanho 10. Né? E aqui espaçamento simples entre linhas. E aqui poderia ser também a apresentação de um gráfico de pizza. Aqui poderia, no lugar dessa faixa etária, no lugar, desculpa, dessa tabela, para apresentar a faixa etária, poderia ser o gráfico de pizza. Isso é opcional. Isso é opcional. Aqui, ela descreve, ela repete os dados do gráfico, fazendo algumas observações, né? Então, aqui ela repete os dados dos gráficos e fazendo uma observação ou outra com as palavras da própria autora aqui do TCC. A tabela 2 do mesmo jeito, né, que retrata sobre o gênero, né? A tabela 3 que retrata sobre a escolaridade, está aqui, ó, retrata sobre a escolaridade. É tudo questão de análise de frequência, tá vendo aqui, né? Aquilo que foi prometido no projeto, né? Só vocês, quem tiver curiosidade, assistir aí o vídeo que fala sobre o capítulo de metodologia, e lá na forma de análise, ela promete que vai fazer isso aqui que ela está cumprindo no TCC final. Ok, pessoal, então aqui nessa primeira parte de perfil, você está vendo que ela fez tudo do mesmo jeito. Então aqui ela muda, essa primeira etapa do trabalho dela, ela faz em tabelas, ou você pode também fazer em gráficos, um por um, né? E aqui ela começa a segunda etapa do projeto dela, ou seja, do instrumento de coleta de dados dela, que retrata sobre
o conteúdo específico do trabalho. Então, aqui ela começa a utilizar a coluna, né? Os gráficos em coluna. Então, ó, vocês podem perceber que essas 4 perguntas aqui, ó, ela utilizou em um gráfico só. Deu certo para utilizar em um gráfico só, tá vendo? Ó? As acomodações existentes durante o treinamento, aqui, ó. As acomodações existentes durante o treinamento. Ela utilizou a escala de Likert, que de 5 pontos, vai de 1 a 5. Aqui ela utilizou a escala de Likert, ó, pode perceber aqui em cima, né? Aqui não aparece todas, porque nem todos marcaram, né? Ok? E aqui ela gerou estatística para cada um desses gráficos. Então, quando você aplica um instrumento de coleta de dados, né, em que você tem muitas perguntas com a mesma escala, né, muitas perguntas com a mesma escala, tá vendo? Muitas perguntas aqui utilizando a escala de... Então, você pode utilizar nesse formato aqui do seu instrumento de coleta de dados de quadro, tá vendo? Muito interessante, ó. Tranquilo? Então, como que é a nossa orientação para fazer a análise? O primeiro passo é você replicar os dados do gráfico. Ó. Tudo aqui, ó, é a réplica das informações do gráfico. Então, ela repetiu, ela descreveu, né, o que está aqui evidente em números, ela repetiu aqui, ó, né? Depois vocês podem ler com mais atenção, vou disponibilizar esse trabalho para vocês. Em seguida, o que ela faz? Ela apresenta os autores que falam sobre os assuntos do gráfico. Isso aqui é muito importante. Então, depois de você apresentar os dados do gráfico, você apresenta os autores que discutem o assunto do gráfico. Ou seja, ela utiliza isso aqui para ratificar ou retificar os resultados do gráfico. Então, quer dizer, ela utiliza a teoria para mostrar para o leitor que os dados dela foram positivos o suficiente para concordar com os autores, ou não, que os dados dela não foram suficientes para concordar com os autores. Então, ela utiliza a teoria para ratificar ou para retificar os dados da pesquisa dela, ok? E por fim, ela faz um fechamento, uma conclusão de tudo isso. Então, são 3 elementos que constam para a análise de um gráfico. Primeiro, a réplica, você vai replicar os dados do gráfico. Em segundo lugar, você vai apresentar a teoria relacionada ao assunto abordado no gráfico. E terceiro e último, você vai finalizar com as suas palavras, fazendo uma conclusão ou alguma observação ou alguns apontamentos sobre esse gráfico. Tranquilo? Então, essa metodologia aqui, ela fez em todos os gráficos. Todos os gráficos. Aqui ela até inseriu uma tabela, né? Ela utilizou aqui a média ponderada, não vou explicar isso nesse vídeo, né? Mas ela utilizou aqui a média ponderada, muito interessante. No outro vídeo eu explico sobre esse assunto. Ok? Tranquilo aqui. Então, todos os gráficos ela fez isso. Em todos os gráficos ela fez isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, mais um vídeo aí explicando como que você deve fazer a análise dos resultados do seu trabalho de TCC.